É o seguinte, a unção sacerdotal, ela está sobre todo e qualquer sacerdote. Pode ser de Israel, pode ser da igreja romana, ortodoxa, os crentes, pode ser espírita, pode ser centro de espiritualidades. O sacerdote, ele é como se fosse um rei na área espiritual, né? O chefe de todos os sacerdotes chama-se Melquisedeque. A unção sacerdotal é aquela capacidade que o sacerdote tem na área dele. Ele tem ele tem várias unções. É a unção de pai. O sacerdote tem a unção de pai. Entendeu? Tem a unção de pai. O sacerdote e a sacerdotisa também, né? Tem a unção de mãe, mesmo que ela seja jovem. Essa unção pode ser transferida para outros membros e quem é sacerdote, todos que são ligados ao sacerdócio estão ligados à energia daquele sacerdote. E essa energia, ela é autônoma, ela é automática. Cristo mostra essa energia quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, ela se aproximou de Jesus, né? E tocou em Jesus. E no momento que ela tocou em Jesus, ela foi curada do seu mal. E Cristo ficou procurando quem tinha tocado nele. Aí Pedro chegou e disse: mestre, a turma te aperta, te espreme, e tu dizes: quem é que me tocou? Aí Cristo disse: alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Então, a unção sacerdotal, ela é um tipo de unção coletiva. Ele abrange todos aqueles que seguem ele, ou estão ao lado dele, ou têm alguma ligação. Então, por exemplo, todos que estão ligados a mim, por algum voto, pacto, dízimo, oferta, vocês do chat, todos vocês estão ligados a mim. Tem uma unção. Por isso que a menina acabou de escrever aí, que ela sonhou eu visitando ela. Visito mesmo. Eu visito muita gente todo mês. Isso é unção. É uma unção compartilhada, pastor. É unção compartilhada. É como se fosse um pai e vocês que seguem, filhos. Entendeu? Unção é energia recebida, né? Essa energia pode ser recebida, pode ser doada, pode ser roubada, pode ser alterada, manobrada. Exato. Está certíssimo. Obrigado pelo comentário, Cristina, né? Então, cada sacerdote, ele tem uma energia, ele tem uma unção, ele tem uma procuração. É como se fosse um soldado, um sargento. Às vezes o sargento tem que perguntar ao tenente o que ele tem que fazer, mas às vezes não. Às vezes o sargento, ele age por conta própria. Então, o sacerdote é do mesmo jeito. Eles falam em nome de Deus. Aí Cristo disse: aqueles que ligarem os pecados serão ligados, e aqueles que perdoares o pecado serão perdoados. Aqueles que não perdoardes o pecado não será perdoado. Então ele deu uma energia muito forte, muito forte. Assim sendo, o sacerdote, por exemplo, um pastor que acha que batom é pecado, ele pode fazer com que a pessoa até adoeça se a pessoa usar batom. Você está me entendendo? Existe uma autonomia no sacerdócio. Essa unção, ela é autônoma. O sacerdote pode abençoar uma pessoa ou pode lascar uma pessoa. Então ele vai falar em nome de Deus e assim será. Eu provo isso na Bíblia. Me fala aí, me fala, prova na briba. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba. Eu quero saber. Quem é que vai me perguntar se está na Bíblia? Quem é que vai me perguntar? Senhor não, senhor não. Senhor não, meu gatinho, ele é tão sabido. Vamos lá. Tá na Bíblia, pastor? Tá. Mudando o sacerdote, muda a lei. Carelo Lucena, exato, Carelo, você foi ótima. Mudando o sacerdote, muda a lei. Então o sacerdote tem uma
lei. Mas tem uma outra parte na Bíblia que o próprio Cristo fala. Essa parte da lei do sacerdote foi Cristo que falou também. Mudando o sacerdote, muda a lei. Então, o sacerdote não permite que você use calça comprida. Se você usar, ele joga uma praga em você, você está ferrada. Quem está me entendendo, gente? Hã? Não é que ele é Deus, mas ele é o chefe daquele grupo. Eu acho que quem lascou os reis de Israel foram os profetas. Os profetas, quando não gostavam do rei de Israel, lascavam a língua. E acontecia. Entendeu? Eu acho que Esaú foi vítima de muitas coisas, que Esaú não era tão ruim assim. Entendeu? Mas o profeta não gostava muito da cara de Esaú. Tudo que Esaú faz, se Esaú soltasse um peido, o profeta sentava na língua. Esaú morreu lutando por Israel. Até hoje, Esaú é tido como ruim, né? Mas o sacerdote é autônomo. Então, a lei do sacerdote Samuel era uma, a lei do sacerdote Eli era outra, entendeu? E esses sacerdotes interagiam com os reis, e de vez em quando sentava a língua no rei e acontecia, né? Então, tem uma parte também onde Cristo diz: os antigos disseram assim, assim, assim. Eu, porém, vos digo, lapá, lepê, lapá. Então, quando você vai para o Velho Testamento, não é os antigos que estão lá, é Deus. Mas como é que Jesus diz os antigos? Quem está me entendendo? Seria uma carta branca, uma legalidade. Exato. Agora, o sacerdote vai prestar conta do que faz, tá? O sacerdote é homem, é falho. Ele tem problemas, mas ele tem que segurar o revólver que ele tem, entendeu? Ele tem um revólver, ele tem uma arma, né? Josué amaldiçoou Jericó, sim, e do jeito que ele amaldiçoou, ficou. Quantos reis de Israel morreram tentando reconstruir Jericó? Mas ele falou, está falado. O sacerdote, a autoridade religiosa, o que se liga na terra, é ligado no céu. Seria isto, pastor? Sim, Ana Maria, seria isto aí. Então, olha, vamos conversar sobre o que aconteceu com Silvia. Espera aí, viu? Então, olha, Cristo disse, ó, ouviste que foi dito pelos antigos. Não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro. Porém, eu vos digo, lapê, lapá, lapá. Então, quando você olha o texto, você vai atrás do texto, entendeu? Você olha o texto, você observa o texto, lá está escrito, Deus falou assim. Hã? Deus falou assim. Olha, poxa, foi Deus ou foi os antigos? Cristo falou que foi os antigos. Quem é que está entendendo, gente? O que você entendeu do que eu falei? Então, Deus passou uma procuração. Moisés falou em nome de Deus, mas não foi Deus. Está escrito na Bíblia. Deus dizendo, isso, aquilo outro, do livro de Deuteronômio. Mas Cristo falou, os antigos disseram. Mas lá na Bíblia tem dizendo, Deus disse. Então, foi Deus ou foi os antigos? Quem é que me responde, gente? Foi os antigos, em nome de Deus. Você está entendendo? Então, o sacerdote, ele tem uma autoridade. E você tem que ter muito cuidado ao seguir um sacerdote, porque tem deles que nem fede, nem cheira, porém, eles têm a lei deles, cada um tem uma lei deles. Falaram em nome de Deus, ou Deus usou a boca deles para falar. Eu acho que eles falaram em nome de Deus, porque Cristo falou, os antigos disseram isso. Ó, vou pegar o texto para você ver, vamos pegar o texto? Vamos estudar aqui, bora? Ó, os antitigogóis vos disseram, não. Estou só letrando, tá, menina? Eu, porém, vos digo, se eu não me engano é Mateus 5, deixa eu ver aqui. É Mateus 5, ó, aqui, ó. Vamos lá, ó. Ouviste o que foi dito pelos antigos. Quem é que está falando? Jesus. Não matarás.
mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão, será réu do juízo. Em qualquer que chamar o seu irmão de raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a oferta e vai reconciliar com ele, primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta, né? Aqui é o seguinte, se alguém tem alguma coisa contra você, porque certamente você fez alguma coisa errada, na igreja se prega errado, porque tem pessoas que enfiam a faca na tua bunda e ainda fica com raiva porque você disse ai. Então, você não tem que pedir perdão nenhum a ninguém. Você deve pedir perdão quando você erra. Mas como nós não admitimos os nossos erros, às vezes não acontece isso, né? Mas acontece muito entre nós, sabe o quê? As pessoas pegam uma faca de 12 polegadas, enfiam na bunda da gente, e aí ainda fica com raiva quando a gente diz, ai que dor, está doendo. Entendeu? Então, não precisa pedir perdão a esse povo, porque foram eles que erraram. Entendeu? Aí a pessoa pega esse texto e interpreta. Se alguém tem algo contra você, se alguém tem algo contra você, você errou contra alguém, então você tem que ir pedir perdão. Mas às vezes a mulher, vem a Jezabel, toma o marido da mulher, e a mulher ainda vai ter que pedir perdão a ela. Então, pedir perdão nada, que ela se lasque. Entendeu? Então assim, você vê aí... eu visto que outro sim, eu visto que foi dito aos antigos, não perjurarás, ou seja, não jurarás, mas cumprirás teu juramento. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela terra, porque os cabelos dos seus pés, nem Jerusalém, porque a cidade do grande rei, nem jurarás por tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a vossa fala sim, sim, não, não. Então, essa palavra que diz que não deve jurar, e se jurar deve pagar, foi Deus que falou, e Cristo falou, foram os antigos. Ele pode dizer, não, Deus falou, não, foram os antigos. Então, os antigos em nome de Deus, ou Deus usando a boca dos antigos, como foi comentado aqui. Muito obrigado pelo comentário. Então, aí, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Está escrito no livro de Deuteronômio, essa parte aí. Está escrito como Deus falando. Aí, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. Então, muitas coisas que nós vemos na Bíblia, né? Muitas coisas que nós vemos na Bíblia é Deus falando, mas é o sacerdote falando. Está entendendo? Muitas pessoas, né? Então, assim, vamos ver aqui a pergunta. Pastor, sonhei Deus usando o sacerdote. Assim, Deus usa os sacerdotes, e os sacerdotes têm uma energia em si mesmo. Quando o profeta disse, faça uma comida para mim, a mulher disse, eu não tenho nada. Aí Cristo disse, faça uma comida para mim e depois eu vou te abençoar. Seria o profeta um mercenário? Não, ele estava cumprindo uma lei. Então, cada sacerdote tem uma lei. E essa lei pode ser pesada, entendeu como é a coisa? Isso é como se fosse um pai e uma mãe. Cada pai, cada mãe tem uma lei. Então tem pai que o filho brinca e caga na cabeça dele, ele não faz nada. Mas tem pai que, se o filho não cumprir as coisas, ele amaldiçoa até o último dia da vida dele. Então, olha aí, né? Deus respeita, Deus dá autoridade, é como se fosse um soldado, né? Deus bota uma estrela nos ombros de alguém e diz, eu te dou autoridade, fala em meu nome. Então, os sacerdotes falam em nome de Deus.
e tem energia. E todas as pessoas que são ligadas ao sacerdote, eles terão a energia do sacerdote. Isso é em todos os lugares. Dalai Lamas, em todos os lugares. Na Índia, né? Eu sei a história de um homem que ele mora na Índia. E ele é muito rico. E o sacerdote dele é indiano, mora na Índia. E ele, uma vez por ano, ele vai pedir a bênção a ele. Ele sai da Inglaterra, sai do seu trono, vai lá para o sacerdote. Olha, o sacerdote está lá sentado no chão na igreja dele. Aí ele dá a oferta para o sacerdote, porque tem lá sopão, tem essas coisas tal do sacerdote. Pede a bênção, passa 20 minutos conversando com ele, e os dois sentados, um olhando para o outro. Ele dorme com a foto do sacerdote ao lado da cama, entendeu? E aí ele prospera, que aquele sacerdote acredita que a prosperidade é de Deus. Já lá na própria Índia tem sacerdote que não acredita na prosperidade, entendeu? E deu certo, com ele deu certo, ele tem dinheiro para passar com rodo. Quando o sacerdote morreu de velhice, ele pegou o avião e foi para a Índia, e chorou amargamente. Então, eles sabem que aquele sacerdote era como se fosse um mascote. Veja aí, lei do mascote. Você está me entendendo? O sacerdote seria uma ponte de Deus e os homens, sim. Agora, Cristo é o sumo sacerdote, o superior sacerdote. É como Melquisedeque. Melquisedeque, ele tem livre arbítrio para fazer o que ele quiser. Ele é o chefe de todos nós. De todos. Ele não se mete em religião. Ele é o chefe de tudo que é sacerdote, né? E quando o sacerdote te magoa, pastor, eu tenho que ir pedir perdão a ele? Não, né? Não, deve pedir, ele não lhe magoou, então deixa para lá, perdoa e deixa para lá. Eu tenho vontade de ir à Índia, deve ser interessante, eu também, deve ser interessante. A Índia tem muitos mistérios, tá? Vamos conversar sobre os mistérios da Índia. O mistério da Índia não é nem o mistério atual, que teve uma religião lá que tomou conta, né? Que é o hinduísmo. Mas existe uma religião antes da Índia, antes do hinduísmo. O hinduísmo vai muito para a predestinação, essas coisas, aí acabou com parte da Índia. Mas existia uma outra religião muito mais forte antes do hinduísmo, que o hinduísmo ganhou força, né? E cresceu muito. Mas existe uma religião muito mais forte do que o hinduísmo. E aí, nessa religião, as pessoas usavam o sacerdote como fosse né? Sim, na época do sânscrito. Exato. Então, assim, o sacerdote ele tem que ter paciência com o seu povo, né? O sacerdote, quando levanta as mãos, Deus opera. Quando ele baixa as mãos, o povo perde. O povo perde. Moisés não era uma espécie de sacerdote? Entendeu? É um tipo de mentor. Todos os povos da terra têm mentores espirituais. Todos, mas todos mesmo. Entendeu? Cadê vocês? Vão cantar, não é? Então, todos os sacerdotes da terra são mentores, né? Seja de qual religião for, crente, católico. A questão se o sacerdote for bom, até sem orar, sem nada, só a energia dele, ele, tá entendendo? Vai abençoar você. Isso é a mesma coisa, mulher, homem. Quando a mulher é boa, ela não precisa nem falar muito. As coisas acontecem, né? Pastor, eu já fui convidada 3 vezes para ir para a Índia. É muito bom, a Índia tem muitos mistérios, né? A Índia antiga e a China antiga, aí tem muitos mistérios mesmo, Então, assim, deve-se evitar choque. Se você quer sair fora de um sacerdote e ficar com outro, não tem problema. O sacerdote tem que ter essa mente, que o povo está com ele quanto o povo quiser, né? E ele deve abençoar a todos, né? Esse sacerdote estava tão velhinho que o cara viajava,
uma ou duas vezes por ano, só para ver ele, 20 minutos. Pegava o avião, ia para a Índia, descia, se hospedava no melhor hotel e ia lá para a casinha dele. Como o sacerdote tinha muita gente, então ele ficava no máximo 20 minutos com ele ali. O sacerdote então foi esse sacerdote que benzeu ele, e ele na vida financeira, né? Os membros entram na frequência do sacerdote e passam a falar e andar e agir como ele, sim. E aqueles que o sacerdote domina também entram na frequência. Aí a pessoa fica falando do mesmo jeito, tá? Existe uma energia, né? Existe uma energia. A paz, sua bênção, pastor. Amém. São círculos na vida do ser humano. Deixa eu ver mais aqui. Então, a unção sacerdotal trata-se da energia que o sacerdote tem sobre o seu grupo. Ele tem poder para abençoar e amaldiçoar. Se a pessoa teve um problema com o sacerdote, então ele deve procurar um outro. E esse outro pode quebrar a energia do outro. Entendeu como é a coisa? A energia de homem e de mulher também é parecida. Se você teve problema com um homem, então você tem que sair de fininho e arrumar outro. Se você teve problema com a mulher, você tem que sair de fininho, resolver suas coisas e arrumar outra. Não adianta chocar. Quanto mais choca, mais o diabo ganha. As pragas voam pelo ar. Entendeu? A Índia é um continente, né? A Índia é muito grande, gente. É muito grande. É o maior, depois da China, é o maior país do mundo. E ela vai ser o maior país do mundo porque ela reproduz com força. A China parou de reproduzir, né? Hoje a China tem mais velhos. Agora eles já estão se acordando e já estão mandando o povo reproduzir. Mas a Índia não liga muito com isso, não. Eles reproduzem com força. Um grande... agora eles agem por castas, né? Antônia, deixa eu ver mais. Gente, o senhor é o nosso sacerdote, pastor? Já imaginou nós todos Chiquinho da vida? Olha, Chiquinhos e Chiquinhas? É verdade. Mas aqueles que me seguem também, de vez em quando eles têm um chiquinês na vida, tem o sim ou não na vida. A unção é compartilhada. Eu abençoo todos que têm algum contato comigo, voto, pacto, carta, dízimo, oferta. Todos aqueles que são ligados a mim, sejam benditos, felizes, em nome de Jesus. Sejam abundantes, saudáveis, em nome de Jesus. Você vê que o sacerdote pastor Jorge de Assis tem a lei dele. Cada um tem sua lei, está entendendo? Cada um tem sua lei. Isso a gente vê em Israel, né? Vê em Israel, cada sacerdote tem sua lei, né? É como se Deus desse uma autoridade a um homem, né? E esse homem é como um pai, né? Tem pai que tem problema com o filho, mas não amaldiçoa o filho. Ele corrige, ele bate, mas ele não amaldiçoa. Mas já tem outro que nem bate, mas senta lá a língua. Então cada pessoa tem uma lei. O sacerdote é como um pai espiritual. De ti virão sacerdotes e reis. Cristo mostrando que existe uma similitude entre sacerdote e rei, né? O sacerdote, ele tem autoridade. Só o pensamento dele em abençoar já abençoa, né? Aí quando esse sacerdote desse cara lá da Inglaterra morreu, ele chorou amargamente. Aí você pode ir lá na casa dele hoje, que é uma mansão, né? No quarto você vai encontrar a foto do sacerdote de lado da cama. Então essa parte nós temos que aprender a ser sacerdotes e temos que aprender a ser guiados por um sacerdote. Às vezes o que acontece é que nós não sabemos ser sacerdote, não sabemos ser lideranças. Deus nos ensine a ser uma liderança, entendeu?
É, porque às vezes a gente não sabe ser pai, não sabe ser mãe, não sabe ser sacerdote. É como aquele pai que dá uma surra no filho porque ele arranhou o carro e o filho infecciona o braço e perde o braço. E depois o filho vem pedir perdão a ele e ele fica se sentindo muito culpado pelo exagero que ele fez só por causa de uma porcaria de uma pintura de um carro, né? E às vezes também nós não sabemos seguir um sacerdote. Às vezes as pessoas têm pena, às vezes o comportamento deles, está entendendo? O sacerdote é um ladrão. Se o sacerdote é um ladrão, para que você vai para a igreja? Entendeu? Aí você vê a diferença de um povo para outro povo, né? As igrejas que são mais fechadas. Eu já dirigi igreja que eles tinham pena de pagar uma mortandela para mim. Tinha. Eu disse, não tem problema, eu trabalho com vocês e você, empregado do prefeito. O prefeito me assalariou. Só para ficar ouvindo ele e dando dica para ele. E eu continuei dirigindo a igreja. Mas uma vez eu tirei o dinheiro da oferta e fui comprar uma mortandela. O tesoureiro ficou com tanta raiva que entregou a tesouraria. O senhor está comprando coisa? Eu digo, mas rapaz, é porque eu estava precisando. Não! Vai lá nessa igreja hoje para tu ver a miséria. Pode ir na igreja lá. Eu não amaldiçoei a igreja não, tá? Eu fui para abençoar. Tem que saber entrar e saber sair. Entendeu? Mas quando a pessoa é miserável mesmo, aí é difícil. É difícil. Né? Agora vá lá para você ver, se tiver 5, 6 membros, eu tenho muito. É uma sequidão tão grande dentro da igreja, uma igreja de mais de 30 anos, não sai de 2 famílias. Agora, meu amigo, tem pena de pagar um papel higiênico para limpar a bunda do sacerdote. Então essa igreja, que ela se caminhe pelo caminho dela, né? Aí fica travada no mundo, fica travada. Mas já tem outra igreja, gente do céu, tem igreja que só falta enfiar comida na boca da gente. Se a gente comprar um relógio de ouro, eles glorificam a Deus. Aí você vai atrás desse povo, você vê, e eles prosperam. Então assim, já vi igreja que o pastor estava lanchando, aí o membro disse, está vendo? Comendo nosso dízimo, ó. Tá vendo? Miserável, comendo nosso dízimo. Pô, meu, e o dízimo serve para quê? Para o cara guardar, enfiar aonde? Então, assim, agora olha para a vida desse cara. Aí você vai olhar ele travado na vida. Tá entendendo? Mas já vi outro que o pastor foi para um rodízio, eu era obreiro novo, né? E o outro aí, o pastor vai para o rodízio, glória a Deus. Ele ficava contente quando o pastor comprava um Fusca, que o carro na época era Fusca. Entendeu? Eita, o pastor comprou um Fusca abacate, agora o pastor comprou um Fusca tal, né? Vem para Gurupi, pastor. Glória a Deus. Gurupi é uma terra abundante. Quando me fala na minha mente Gurupi, eu só me lembro de abundância, de amizade, de gente gostosa e maravilhosa, né? Aí vem Regina, vem a Menor Gilda. Bem, aquele povo é abençoado, tá? É um povo abençoado que ajuda, que contribui, né? Uns contribuem com o que pode, porque Deus é assim, né? E não tem pena não, é um povo abundante, viu? É um povo abundante. Que maravilha! Então, a questão de sermos sacerdotes, temos que pedir todos os dias a Deus. Pedir a Deus para Ele nos ensinar a ser sacerdotes, né? E usar essa unção. Se você, porque um membro ele fica às vezes querendo demais alguma coisa, ou se fica com raiva de você porque não atendeu alguma coisa, mas você tem que relevar isso aí, né? Você vai dando o seu máximo, né? Mas o sacerdote ele está para abençoar. Nós estamos aqui para curar as pessoas e não para complicar. Né? Se a nossa força não for suficiente, então junta-se com a força de outro e amém. Quem dava o dízimo não deixou de dar, não tem problema, volta a dar de novo quando Deus abençoar. Então temos que ter esse pensamento. E o membro, ele tem que saber que aquele velhinho, aquele rapaz ali, aquele homem é um mascote, que ele faz parte de uma lei, de um sistema. E no momento que
A Bíblia diz, a gente abençoa a casa de Deus, faz prova de mim, vem. Deus não vai ficar devendo nada a ninguém. O sacerdote, ele tem que ter paciência também, porque às vezes o sacerdote está com dor de barriga ou com crise de hemorroia, e então ele sai metendo a língua em todo mundo, né? O problema pessoal do sacerdote é do sacerdote. Os membros não têm nada a ver, mas essa parte aí é livre. Deus deixa livre. O sacerdote, ungido por Deus e pelos homens, ele tem autoridade na matéria e tem autoridade no espírito. Nós encontramos sacerdotes acertando, encontramos sacerdotes errando na própria Bíblia. Nós encontramos Josué amaldiçoando Jericó. Deus mandou abençoar a terra que entra, mas Deus nunca mandou. Mas Josué estava com a raiva danada, ele amaldiçoou Jericó. Deus não mandou, não tem parte dizendo assim, amaldiçoe Jericó. Não, era para conquistar Jericó, né? Encontramos Paulo amaldiçoando aquele cara, porque dormiu com a madrasta, né? Logo ele, que matou o cristão e estava lá na morte de Estevão. Então tem que ter muito cuidado. Temos que ver esses erros, não para dizer que somos melhores, porque nós somos piores, nós somos menores mesmo, mas para não cometer o mesmo erro. Deus não mandou Paulo amaldiçoar aquele cara e lascou o cara. Ele entregou a carne do cara para o diabo. Então o cara deve ter morrido de uma doença muito má. Mas isso acontece demais, demais mesmo. Ou seja, pastores com raiva porque o membro saiu da igreja ou falou alguma besteira, sentou na língua, e aí o diabo aproveita, entendeu? Agora, para você ver questão de unção sacerdotal, você encontra o seguinte: quem foi que foi pedir, qual foi o apóstolo que o diabo foi pedir a alma? E o diabo foi pedir a alma a quem? Quem está me escutando aí? O som tá bom? Senhor, não. Sentou na língua, e aí o diabo aproveita, entendeu? Quem foi o apóstolo que o diabo pediu a alma dele? E o diabo pediu a alma dele a quem? A quem? Quem é que vai acertar para eu tirar meu chapéu de judeu? Vamos ver se vocês estão ligadinhas. Pastor, quando sonham... eu não entendi essa palavra, é verdade mesmo, pastor? Pedro, Cristina, valeu, Cristina! Tiro meu chapéu para você, tá? Foi Pedro. Satanás pediu a alma de Pedro. Pediu a Jesus. Jesus tinha motivos para entregar a alma de Pedro para o Satanás. Ou o corpo, né? Pedro tinha negado Jesus, mas Jesus não entregou. Ao contrário, Jesus chegou para Pedro e disse: Satanás, ele veio até mim pedir a tua alma. Mas por que Satanás não pegou logo a alma de Pedro? Por quê? Porque Cristo era o sacerdote de Pedro, então ele era o chefe. Então o diabo foi pedir a alma ao chefe. Exatamente, Betânia. O diabo pediu para cirandar com Pedro. O que é cirandar? Cirandar seria adoecer, complicar, alguma coisa desse tipo aí. E Cristo disse não. Então o sacerdote, ele tem uma autoridade muito grande. É por isso que, a dar aula no seminário, eu fico dizendo, você tem uma responsabilidade muito grande. Você não pode transferir problemas pessoais seus para o povo. E também não pode pegar o problema pessoal do povo para você. Você tem que ser como um médico, trata e abençoa. Você não pode pegar o problema de um casal, ou de um irmão e levar para dentro de casa. Mas você pode abençoar essa irmã, abençoar este irmão, entendeu? Pedro tinha dono. Quem era o dono de Pedro? Jesus. Por isso a importância de estar ligado a um sacerdote de bom coração. A primeira coisa que você tem que olhar para um sacerdote não é que ele seja teólogozão. Bem, ele tem que conhecer o mundo espiritual, né? Mas ele tem um bom coração. Se ele tiver um bom coração, tudo é uma terra boa. Tudo que você fizer, ele vai abençoar. Os problemas que você tiver, ele vai compreender. Entendeu? O sacerdote é como aquela mulher que cuida de criança. Não pode ter nojo de bunda de menino. Não é? A mulher que cuida de criança não pode ter nojo de cagada, não. A criança cagou, você vai lá, limpa a bundinha da criança,
passa uma aguinha na bunda dela, ô cocô caindo, ó o cocô caindo ali, ó, eita, aí passa um sabonetinho. Dona Neuza Brito já fez muito isso, hein? E Dona Neuza, cuidando de 2 filhos, hein? Aí limpa a bundinha da criança, aí depois pega uma toalhinha, enxuga, depois abre a bunda assim e faz para ver se a bundinha está cheirosa mesmo. Então o sacerdote tem que ser como uma mulher que cuida de criança. A gente não pode se assustar com os babados, porque ser humano tem babado, entendeu? Então assim, a gente não pode, meu pai, a criança cagou, ai não, cagou, tira o toletinho, vai, é duro ou é mole? É duro. Então você tira aquela bolinha ali, joga no vaso, aí leva pro chuveiro, aí você molha a mãozinha aí, ó. Aí fica, passa sabonetinho assim, quase fica preta a mão de bostinha. Aí você lava, vamos lavar essa bundinha, vamos lavar. Aí depois que você lava, você enxuga, aí dá um cheiro. Tá cheiroso. Então assim, o sacerdote não pode se assustar com moídos e babados de ninguém. Entendeu? Ele tá ali para ajudar. Se ele não puder ajudar, ele fica calado, sai de fininho. Mas ele podendo ajudar, então ele tem que intervir, tem que dizer, eu acho que é assim, né? Já troquei muita fralda, né, pastor? É desse jeito, Neuza Brito dizendo, tá vendo? Então assim, e antigamente era fralda de pano, né, Dona Neuza? Hoje as mulheres tá bem demais. Hoje é tudo, né, moderno. Se ele não puder ajudar, ele, hoje é tudo moderno, aquelas fraldas já vem cheirosa, né? A bundinha da criança já fica toda limpinha, mas antigamente era um pano. Aí você, além de limpar a bundinha da criança, você tinha que limpar o paninho, estender, aí você coava o café, quando não tinha outro pano, coava o café, e ficava tudo ali mesmo, né? Aquela bacia, você jogava a merdinha fora na bacia de aiga, de alumínio, depois você botava o feijão, ali o arroz. Eita, que ficava bom! Eita, menino! Então, existe a unção sacerdotal. Cristo é o nosso sumo sacerdote, superior sacerdote, né? E o sacerdote tem uma visão limitada. Lavei muita fralda, pastor, era mais ou menos umas 30, né, 40 que comprava. Aí tem que ser uma fralda num paninho bem fininho para a merda não passar. Se a merda fosse molinha, né? Aí você limpava assim, lavava a fraldinha. Aí melou muita mão de bosta, não melou? Melou ou não melou, hein, dona Neuza? Por isso que eu respeito a senhora, né? Essas mães maravilhosas de antigamente. Melou muita mão de merdinha, né? Mas ali, meu amigo, lavou, tá nova. Depois acaba cheiro assim, para ver se tem um cheirinho de bosta, não tem. Passa a mão na boca para ver se tem um gostinho, não tem. Oxe, vai embora, tá novo. Aí daqui a 2 horas o menino de novo. No começo, meu amigo, umas 10 cagadas por dia. É ou não é, dona Neuza? Melou e muito, pastor. No começo o guri caga demais. De hora em hora cocô e xixi. A mãe vai limpa, né, e tira. Hoje é aquela fraldinha, né, descartável, você tira e joga. Antigamente não, eram uns paninhos, né, uma fraldinha, né. Aí você tinha que lavar a fraldinha, era bom demais, né. Então assim, o sacerdote, ele não pode, se assustar com nada. Ele tem que ouvir ovo babado, ovo moído. Aí o sacerdote tem que pensar, como é que eu vou ajudar? Não posso ajudar? Então fico na minha. Como é que eu posso dar minha contribuição espiritual? No mínimo ele tem que pensar positivo. No mínimo, tentar salvar a situação. Então assim, existe uma energia no sacerdote. Existe uma energia na mulher e no homem. Tem mulher que se você comprar um confeito para ela, vem coisas maravilhosas. E a Bíblia diz, né? Que a mulher tem essa capacidade, né, de sacerdotisa. Quanto mais ela sacerdotisa, mais era um campo bom para você semear e colher. Então, está bem explicado aí, eu acho que está, né? Unção do sacerdote é aquilo que aconteceu com Elias. Elias tinha uma unção e Eliseu pediu a unção. A mulher virtuosa, essa palavra virtuosa não é sabida, virtuosa é poderosa.
poderosa. Então, assim, a mulher poderosa, ela tem poder mesmo, uma antena, né? Ela pode atrair coisas boas para o marido, pode atrair coisas boas para a família inteira. Você dá uma banana para ela, deu um confeito, pronto, né? Agora, a unção sacerdotal, para terminar, a gente vê a unção sacerdotal em 3 dimensões na vida de Elias. Anote aí, por favor. Mesmo. Tem poder mesmo, uma antena, né? Ela pode atrair coisas boas para o marido. Poder sacerdotal. Aí preste atenção, tá? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Elias tinha uma unção. Né? E Elias disse para Eliseu: eu vou ser levado daqui e vou para outro lugar. Deus vai me levar. E Eliseu: o que é que tu queres? Porque aqueles sacerdotes também tinham tesouros, às vezes tinham ouro, às vezes tinham prata. Não pense em um sacerdote pobre, não. Eles viviam nas montanhas, mas alguns deles eram podres de ricos, entendeu? Tinha filhos, tinha até exército, mas no caso de Elias, não. Elias vivia pelo monte, mas pelo fato de ele viver pelo monte, não quer dizer que ele era um lascado, morrendo de fome, um mendigo, pedindo um pedinte, né? Ele vivia no monte porque ele queria se consagrar a Deus. Então ele disse, preste atenção, anote aí: eu vou ser tirado de vós, eu vou me embora, Deus vai mandar alguém vir me buscar, vai mandar um Uber espiritual me buscar. Aí Eliseu, ele disse: o que é que você quer, Eliseu? Diga aí o que é que você quer. Aí Eliseu disse: eu quero. Será que é aquela jumenta, aquele cachorro, aquele gato, a cama? O que eu vou pedir? Aí Eliseu disse: não, eu quero a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Ou seja, eu quero a tua unção, mas eu quero dobrada. Até Elias disse: dura coisa pediste. Ou seja, ele pediu sem pena. Ele pediu a unção dobrada. Não era nem a unção de Elias. Ele pediu a unção dobrada de Elias. Olha. Então Elias lançou o código. Qual foi o código? Código, a chave do Dedé. Destino. Dedé, destino. Então, a chave do destino é essa. Se você me ver quando eu for retirado de vós, assim será. Se você não me ver, não será. Então, para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Elias estava no banheiro, tomando banho, Eliseu estava na porta. Elias, né? E Eliseu só. Aí Eliseu ia para um lugar, Eliseu ia atrás. Eliseu não abandonava Elias, ele queria virar a chave do destino. Para que Eliseu dizer isso, hein? Para que, minha gente? Chave do destino. A Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Ela mostra os recados, ela mostra os códigos. Então, eles indo juntos no caminho, veio carros de fogo, entendeu? E levou Elias. E Eliseu ficou embaixo gritando: Elias, Elias. Eu acho que ele sabia que não podia impedir de Elias ir embora. Ele estava gritando: e eu? E o acordo que a gente fez? Olha, E aí Elias, subindo no carro de fogo, pegou a capa dele e jogou para Eliseu. Olha o código aí, ó. Lá vai o cavalo, o cavalo de fogo, e Elias em cima. E a capa,
E Eliseu foi e pegou a capa. No momento, que isso? É autoridade. No momento que Eliseu pegou a capa de Elias, ele recebeu a unção dobrada de Elias. Além da unção, dobrou o milagre. Além da unção, dobrou o milagre. Além da unção, dobrou. Isso é unção sacerdotal. Elias era um sacerdote. Só que, diga aí, só que o quê? Só que, quem que vai dizer? Só que o quê? Diga aí. Só que, tem um só que aí no meio. Mas Elias foi para o céu sem unção. A unção de Elias tinha que ficar na terra e não no céu? Não. Elias deu a unção, mas não perde não. Você dá, mas não perde não. Tá entendendo? Eita! Autoridade. O que só que, pastor? Qual é o só que? Qual é o só que? Que a unção, ela é uma energia que ela também modifica ao entrar na vida de uma pessoa. Elias era brabo e Eliseu não era. Eliseu, ele só ficou brabo no final da vida com Gease, que ele amaldiçoou Gease. Mas Eliseu era manso. Então, a única parte que ele pegou a brabeza de Elias foi com Gease. Mas Elias era muito bravo. Se você falasse mal com Elias, ele metia a língua em você. E amaldiçoava. E Deus fazia. O cara foi buscar Elias para falar com o rei. Aí o cara estava com 50 homens armados. Aí Elias estava sentado numa pedra. Aí o cara disse: Elias! Elias, sim. O rei te chama, desça daí, rapaz. Aí Elias disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo sobre ti, queime você e seus homens. Eita, pílula! Foi. O fogo queimou os caras ficaram uns torrão, ficaram uns carvão. Foi. Aí o rei disse: o quê, rapaz? Rapaz, todo mundo virou carvão. Os cara ficaram queimados. Eu vou mandar mais 50 homens. Vai tu que é brabo. O cara, vai buscar esse homem de Deus. Vá. Aí o cara, sim senhor. Bora, leve os homens mais fortes que você tem. Aí ele, sim senhor. E aí, lá estava Elias sentado na pedra. E aí o cara disse: Elias, homem de Deus. Elias, sim. Desça daí que o rei te chama, viemos te buscar. Os caras pensaram que Elias ia ficar com medo, ó. Mesmo monte de bichão dos peitão, cada mão, né? Elias olhou para ele e disse: eu sou homem de Deus, desça fogo sobre você e sobre sua tropa. Aí o fogo, aí os caras se lascaram, os caras estavam entre a faca, a cruz e a faca. Se eles não fossem, o rei matava eles. Se ele fosse, Elias matava ele. Aí o rei disse, aí chegou o babão, que tem sempre o babão, né? Tem que ter o babão. O babão, rei, oi, ô rei, oi, ô rei, fala, rapaz, que todo babão tem que brigar com ele, né? Que tem que bater nele, que ele gosta. O babão adora levar. Diga, rapaz, seu babão, rei, os 50 homens que o senhor mandou de novo com aquele coronel dos peitão foi queimado. Viraram cinza. Os tonhão viraram cinza. Lascou, véi! Virgem Maria, crê em Deus Pada. Virgem Maria, eita lasqueira. Rapaz. Olha. Lascou. Aí o rei disse: rapaz, eu tenho outra ideia, vem cá. O cara foi se cagando. Já deu um revertério na barriga do cara. O cara começou a se cagar, satapum. Sim, rei, sim. Eu mandei 50 homens. E eles foram queimados por Elias.
Agora vou mandei mais 50, eles foram queimados novamente. Agora vai tu. O cara, é eu mesmo, é você mesmo. Você é o cara brabo. O cara todo cagado. Vá, traga esse profeta e diga que eu quero falar com ele agora. Eita, pílula, oi, lasqueira, a vida é tão boa, tá novinho, né, dos peitão, olha, derrubando parede de peitada, dá uma peitada na parede, a parede cai, tem um rei tão novo, né, aí o cara pegou, vai, os 51 foram tudo, meu amigo, arrastando a espada, ele não tinha nem autoridade de levantar a espada, porque estava tudo arrastando a espada no chão, já pensando que ia morrer também, né. Lá estava Elias em cima de uma pedra. Que Elias falava a linguagem do P também. Ele falava inglês. Right. Aí os caras, tudo conversando. Nós vai se ferrar, que esse profeta é muito brabo. É brabo demais, velho. Oxi. Aí o cara disse, eu tive uma ideia. Aí lá ele foi se aproximando de Elias. Elias, servo do Deus Altíssimo, com licença, aqui está teu servo, eu sou Tonhão Cagado da Silva. Tonhão Cagado da Silva? Tonhão Cagado da Silva. Eu sou pai de 5 filhos, eu tenho 3 mulheres, tenho 3 mulheres e tenho 4 sogras. Virgem Maria, coitado desse homem. Eu tenho 3 mulheres, 5 sogras para me encher o saco e eu tenho que pagar pensão. O senhor, com licença, eu posso chegar perto do senhor? Diga. É porque, sabe, aquele rei, você sabe, né? Aquele rei, ele é nerostento. Sabe o que é nerostento? Ele tem sistema nervoso. Tem sistema nervoso. Aí, aquele rei, ai, meu pai, ele tá assim, meio assim, coisado, entendeu? E eu queria que o senhor, eu vim aqui convidar o senhor como convidado de honra, para o senhor dar uma passadinha lá no palácio. Oxe, vem Maria, esse foi sabido, esse não morreu não, né? Esse não morreu não. Então ele sabia que Elias tinha força. Quando Elias se zangava, ele orava e a chuva não vinha. Quando Elias se zangava, ele orava e o fogo descia, né? E o fogo desceu. Elias orou e o sol parou. Não, ali foi outra coisa. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Olha, o cara, eu sou Tonhão Cagado da Silva, eu sou pai de mãe de filha, tenho um bocado de mulher para sustentar, um bocado de sogra para mexer o saco, e o senhor poderia, gentilmente, convidado de honra, com toda licença, eu estou meio cagado, eu estou fedendo, mas é assim mesmo, é porque eu estou com dor de barriga, o senhor poderia atender nosso pedido? Aí Elias cedeu. Olha, e Elias era tão brabo que ele desafiou 450 profetas de Baal. Depois que Deus desceu o fogo no holocausto, ele mandou matar, e ele mesmo matou 450 homens. Então esse cabra não era manso, não, esse cara era brabo, velho. Mas ele era sacerdote, tá? Dá para respeitar? Ele era parecido com o João Batista. O João Batista era brabo demais. Já quando a unção de Elias desceu e passou para Elili, o que, rapaz? Eu poderia gentilmente, convidado de honra, com toda licença, eu estou meio cagado, eu estou fedendo, mas é assim mesmo, é porque eu estou com dor de barriga. O senhor poderia... quando a unção de Deus passou para Eliseu, mudou. Você encontra Eliseu ressuscitando pessoas, e essa unção fica até nos ossos, que mesmo morto, Eliseu ressuscitava pessoas. Está na Bíblia. A unção se esconde nos ossos, entendeu? Então, o único ato de braveza que Eliseu teve, que a unção tem isso, você recebe, a unção muda um pouquinho porque você, né? E agora só que
você tem como fosse blitz, relâmpagos da personalidade de quem passou a unção para você. De quem passou a unção para você, for místico, de vez em quando você vai ter uns relâmpagos de misticismo. Entendeu? Ave Maria, esse beijo, menino! Graças a Deus que eu não sou místico. Então, esse chamado blitz, que é um relâmpago da unção, como se você, em um momento planetário, sei lá, um momento, você vive a unção daquele que te ungiu, ou daquele que você segue. Entendeu? Isso já aconteceu com pastores já. Pastor era muito brabo, daquele que chamava o cara pro cacete se você contradizesse ele. Ele era capaz de dar murro na pessoa mesmo, né? Aí ele ungiu um outro pastor que era manso daquele que você belisca, daqui a 2 anos ele lhe sai, né? E houve um momento lá que esse manso ficou brabo e quis bater num cara. Então, aí quando eu ouvi isso, eu disse: é o blitz, chamado blitz. Tem no livro Enigma dos Sonhos, teoria do blitz. Há 22 anos atrás eu escrevi sobre a teoria do blitz. Então a teoria do blitz você vai receber a unção de uma pessoa e vai adaptar a sua realidade. Porém, de vez em quando você vai ter um blitz. Entendeu? No caso, Eliseu teve um blitz. Quando Geazi recebeu as roupas, dinheiro do coronel Naamã, ele transferiu a doença do coronel para Geazi. Ele amaldiçoou toda a geração de Geazi. Que a lepra de Naamã pegue em ti e pegue em toda a tua descendência. Lascou Geazi. Mas Geazi estava errado? Estava. Mas todos os parentes. Você está entendendo? Por isso que nós somos tão falhos, né? Que Deus nos capacite e nos dê muita sabedoria e muita graça, né? Entendeu? Então não perde a unção, não perde. Até os ossos, porque os ossos nossos pendrives espirituais. A pessoa não perde a unção, vai para os ossos. Eu sou muito braba também, às vezes, pastor, e eu tenho que me conter. É verdade. Grace, graciosa e mentirosa, Geazi. Sim, o nome Geazi, né? Ganancioso e mentiroso. Mas quantas pessoas não tinham que mentia, né? E que eram gananciosos? Então, esse problema com sacerdotes tem até na família real, né? A família real brasileira teve problema com sacerdotes e se lascaram, né? Eu sou admirador da família real, tá? Eu gosto muito, eu sou fã de Dom Pedro II. Tem até um vídeo nosso dizendo: eu recebo a bênção de Dom Pedro II. Então tem essa parte muito boa, né? Mas aí teve alguns problemas. O problema começou quando um pai começou a brigar com o filho por causa da nora. O filho não gostava da nora. Aí depois o filho desenterrou a nora porque o pai mandou matar, né? E aí o filho coroou a nora, né? Coroou a defunta, né? Entendeu? Aí prejudicou muito. Depois houve uma queda tremenda. A França sempre contra os portugueses, né? A França sempre foi inimiga dos portugueses. A Espanha é aquele vizinho que fica brigando, desbrigando, casa, descasa, né? Aí depois, no moído aí grande, né? O rei de Portugal estava no seu jardim, aí veio um capuchinho, né? E esse capuchinho pediu uma esmola ao rei, mas o rei estava muito estressado. Então o rei pulou em cima do capuchinho e meteu a surra, velho. Meteu a surra no rei, no capuchinho. Pá, 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 pá. Meteu a surra, velho. Como o capuchinho como o rei era de guerra, né? Capuchinho não é de guerra, né? Então ele apanhou muito, muito mesmo, chegando a sangrar, né? E aí o rei, pularam lá em cima do rei para defender o capuchinho. Calma, rei, por favor, calma, rei. E aí o capuchinho com a boca cheia de sangue, nariz vazando, o capuchinho jogou uma praga no rei, e essa praga dura até os dias de hoje.
Essa praga teve pausa, né? Teve uma pausazinha, mas através de um sacerdote que fez um ritual de construção de templos, né? Mas voltou, né? Voltou. O rei disse, o Capuchinho falou, que nem o filho, o primeiro filho, iria assumir o trono dele jamais. Jamais. Né? E ele amaldiçoou. E pegou, velho. Lascou, meu irmão, lascou. Lascocou. Sabe o que é lascocou? E aí, meu amigo, aí começou a morrer os primeiros filhos do rei, né? Ou seja, meu Deus do céu. E aí os caras começaram a dizer, Virgem Maria, quem Deus Padre. Então, aquele sacerdote, ele tinha unção. Porque se ele não tivesse unção, não ia pegar não, velho. Não ia. Né? E a alma do rei estava aberta. A alma do rei estava aberta. Lascou tudo, velho. E aí se passaram, né? Se passaram mais de 400 anos e essa maldição pegou. Fugiu de foco, foi que eu liguei a luz. Né? Deixa eu ver aqui se fugiu de foco. Tá? Fugiu de foco. Mas é a cor da camisa, né? Quem está ao vivo, né? Então, assim, essa problemática, até os dias de hoje, eles enfrentam, tá? E teve até alguns reis que rejeitaram a coroa. Rejeitaram a coroa. Rejeitaram a coroa com medo de morrer, porque morriam, né? E isso é uma coisa de 400 anos. É muito sério, gente. Então, existe a bênção também, né? Eu pensava que estava escrito, pastor. O que estava escrito? Não, isso aí eu estou falando da família real portuguesa, né? Eu sou admirador deles. Deixa eu ver mais. Eita, glória, foi muita chuva agora. Está chovendo aí, né? Tem alguma pergunta, gente? Então, a unção sacerdotal pode ser usada para o bem ou para o mal. Que use para o bem. Nós fomos ungidos a Deus, né? E lembre-se, nós temos um príncipe, né? O nosso príncipe chama Mel. Como é o nome, rapaz? Mel. Melquisedeque. Melquisedeque é o príncipe de todos os sacerdotes, né? Deixa eu ver mais. Então, pastor, e quando é 2 sacerdotes, qual autoridade prevalece? Autoridade da legalidade, né? Quem tiver mais legalidade, prevalece, né? Prevalece. Quando tiver 2 sacerdotes brigando, deixa eles brigar, tá? Briga de sacerdote, ninguém mete a colher. Depois eles estão cheirando, pedem perdão um ao outro, e o cara está lascado debaixo da terra, né? Tem alguma pergunta para fazer? Veja aí, unção pessoal, o Joilson de Assis. Olha o título, unção pessoal, Joilson de Assis, né? Agora, a Bíblia mesmo diz, não há nenhum justo sobre a terra que fazendo o bem não peque. Então, mesmo os sacerdotes pecam, né? Patuar é uma reza feita por um sacerdote. Seria uma oração. Vai depender da energia que o sacerdote carrega. Se for boa ou ruim, irá refletir nos seguidores. Qual a diferença da unção sacerdotal à unção de Deus? Bem, a unção de Deus é a geral, né? Vem de Deus, né? Mas pode ser unção de Deus, pode ser em qualquer área, né? Então, a unção sacerdotal vem de Deus, porque parte dela vem do homem e parte vem de Deus. Parte vem do homem e parte vem de Deus. Os sacerdotes, eles é como fossem reis, mas um rei não político, e é político também, mas um rei que tem autoridade no mundo espiritual. Pastor, eu neguei a unção sacerdotal, isso traz algum malefício?
Depois disso, fiquei de cama. É porque é o seguinte, unção, depois que recebe, ninguém tira. Essa é uma regra espiritual, tá? Depois que a pessoa é ungido, ele pode fazer o que fazer, ele é ungido. Lúcifer foi ungido por Deus e continua ungido. Não perde não, tá? Soma-se a energia pessoal com a unção sacerdotal, sim. Soma-se, pastor, sonhei hoje que estava... Então vamos concluir aí, tem alguma pergunta? Então a unção sacerdotal, ela existe em vários níveis. Uma mulher pode ser sacerdote, o homem é o sacerdote da sua casa, entendeu? Você vê um espírito, você pode alegar e dizer, espírito, eu sou o sacerdote desta casa. Você não tem autoridade sobre isto, né? Então, assim, o sacerdote também é um mascote, né? Então, essa unção dele é autônoma. Às vezes não precisa nem ele pensar. Só o fato de você estar ligado a ele, então receberá o poder e a graça, como receberam de Jesus, né? A unção de Deus está em tudo e em todos. Sim, a unção de Deus está em tudo, né? É a graça da unção. Pastor Joilson, quando o sacerdote é abençoado, seus seguidores bênção quando não passamos dificuldades. Pastor Joilson de Assis, sacerdote, e abençoado seu seguidor, e bênção quando não passamos dificuldades. Não, a bênção acontece automático, né? A bênção acontece automático. No momento que o sacerdote é abençoado, então tudo que está ligado a ele é abençoado também, né? Ok? Então, está respondida aí sobre a unção. Veja aí, unção pessoal, Joilson de Assis. Ligaram um som aqui, deixa eu ver se está saindo. Está respondida aí sobre a unção. Veja aí, unção pessoal, Joilson de Assis. Ligaram um som. Amém. Vamos para outra pergunta, bora?